filme começa em Los Angeles, onde nos é apresentado Ted Crawford, um engenheiro aeronáutico de origem irlandesa e com uma boa posição econômica. Ted é uma pessoa extremamente sagaz, já que dedica apenas 1 hora por dia ao seu trabalho. O restante do tempo ele administra o seu próprio negócio e delega tarefas menores relacionadas com a porta dos aviões, especialmente uma que se sabe que está danificada. Graças a essa ajuda, os mecânicos lhe mostram a sua gratidão. No entanto, por trás dessa fachada de sucesso e tranquilidade, Ted tem uma esposa desafiadora e descontente, que não atravessa um bom momento pessoal. Ela manteve um romance com um tenente da polícia chamado Rob. Durante essa relação clandestina, Jennifer ocultou a sua verdadeira identidade e domicílio, o que indica claramente que ela estava escondendo informações. Sem que Jennifer tivesse conhecimento, Ted já parecia saber do comportamento inapropriado dela. Obviamente, Ted dirigiu-se de imediato ao hotel, onde se encontravam Jennifer e Rob, reconhecendo-os no instante. Depois, ele entrou na habitação para observar mais detidamente como viviam essa aventura amorosa. Mais tarde, a esposa de Ted chegou à sua casa, e ao abrir a porta, Ted pareceu desconcertá-la. Ele tentou beijá-la, mas ela se negou, embora Ted, para eliminar o mau hálito, tivesse escovado os dentes com intensidade quase 99 vezes. Jennifer comentou que logo prepararia o jantar, mas repentinamente Ted lhe lançou uma pergunta sobre a sua infidelidade, o que tomou totalmente de surpresa Jennifer. Como foi possível que o seu marido tivesse detalhes tão precisos da sua aventura com Rob? Covardada pela culpa, Jennifer desculpou-se dizendo que se sentia uma mulher caprichosa, mas Ted de repente sacou uma arma e disparou na sua cabeça. Enquanto isso, alguns jardineiros que ouviram os disparos aproximaram-se rapidamente para entender o que tinha ocorrido. No entanto, Ted disparou várias vezes mais, gerando um grande susto entre os presentes e provocando que todos se dispersassem. Depois, Ted recolheu os cartuchos que ficaram no chão, limpou-se e queimou a roupa que vestia para destruir as provas. Diante dos relatos dos trabalhadores do jardim, a polícia invadiu a casa de Ted. Por uma casualidade do destino, nesse momento o tenente Rob estava atuando como negociador. Ele ligou de imediato para Ted e conseguiu entrar na habitação. Com calma, Ted confessou ao oficial que tinha disparado contra a sua esposa. Para sua surpresa, o tenente ficou impactado ao descobrir que a mulher em questão era Jennifer, a sua namorada. Rob verificou rapidamente o pulso de Jennifer, que ainda respirava enquanto Ted avançava e apontava para ela com uma pistola. Mas o oficial conseguiu arrebatar-lhe a arma. O tenente deu-lhe vários socos no rosto, mas outros policiais intervieram para detê-lo. Finalmente, Ted foi preso e levado sob custódia policial. Os médicos confirmaram que Jennifer ainda continuava com vida. Logo aparece Willie, um promotor auxiliar do distrito. O seu colega informa-o sobre a tentativa de assassinato de Ted. Como há testemunhas presentes e Ted já confessou, Willie considera que será um caso fácil e decide assumi-lo de imediato. Durante a audiência preliminar, Ted não quis contratar advogado e preferiu defender-se por si mesmo. Tanto o juiz quanto Willie ficaram surpreendidos pela gravidade e a seriedade da acusação, pelo que lhe recomendaram contratar um defensor. No entanto, Ted insistiu que queria ser julgado o quanto antes e pediu que o seu caso continuasse sem atrasos. Quando mencionaram que a promotoria podia trocar de promotor, ele respondeu que preferia que Willie continuasse no comando porque confiava nele e não queria mudanças no processo. Naquela noite, o tenente conversou com Willie para avisá-lo de que algo não batia com Ted, mas Willie confiava que, com as provas e declarações, ganharia o julgamento sem problema algum. Ele também se reuniu com Nick Gardner, que se apresentou como a sua chefe. Ela começou a flertar com ele, mas a conversa foi interrompida por uma ligação do sócio de Willie, que o informou que a pistola encontrada na casa de Ted nunca foi utilizada na realidade e que Ted nunca abandonou a habitação naquela mesma noite, pelo que não tinha tido oportunidade de trocar a arma. No dia seguinte, Willie retornou à cena do crime para aprofundar na investigação. Detectou que Ted não tinha pólvora nas mãos nem no seu corpo, embora faltassem 4 balas do cartucho. Sem impressões digitais nos cartuchos, deduziu que Ted ainda os tinha. De volta ao seu escritório, recebeu um expediente com todos os documentos do caso. Para sua surpresa, cada página tinha escrita em vermelho a palavra não. Ele dirigiu-se para visitar Ted e ficou estupefato ao vê-lo lendo aquele expediente como se fosse um livro. Ted confessou-lhe que tinha contratado um detetive particular que recopilou toda a sua informação pessoal. Depois, tentou convencê-lo a ser o seu advogado de defesa, insinuando-lhe a possibilidade de mudar de lado antes que as coisas se complicassem ainda mais. Mas Willie rejeitou essa proposta. Antes de ir embora,
Ted contou-lhe uma história da sua infância. O seu pai, um granjeiro de ovos, pediu-lhe que revisasse uma boa quantidade de ovos para separá-los, colocando-os em uma bandeja de 300 unidades. Ele encontrou defeitos e vulnerabilidades em todos e lembrou-lhe que, se alguém olhar com atenção suficiente, pode detectar falhas em qualquer coisa. Willie perguntou se tinha conseguido encontrar alguma falha nessa comparação e Ted assegurou que sim. Durante o julgamento, a tensão era palpável. Willie, como promotor, chamou várias testemunhas para depor, tentando construir o seu caso peça por peça. Mas enquanto isso ocorria, Ted mantinha-se em completo silêncio. Ele não fazia perguntas, não o interrompia, apenas se limitava a desenhar no seu caderno como se estivesse desconectado do julgamento ou talvez concentrado em algo maior. Quando o tenente foi chamado ao estrado, as coisas mudaram por completo. Sob juramento, o oficial afirmou que Ted tinha lhe confessado o assassinato da sua esposa, uma acusação direta e devastadora. Mas, em vez de negar as acusações, Ted contra-atacou de maneira inesperada. Afirmou que o tenente estava tendo uma aventura com Jennifer, a sua esposa, e que tinha provas para demonstrá-lo. A reação foi imediata. O tenente, fora de controle, levantou-se do seu assento e atacou violentamente Ted perante o olhar atônito do júri, do juiz e de todos os presentes. O julgamento foi suspenso no instante. Aquela noite, após o escândalo no julgamento, Willie, Ted e o juiz reuniram-se em privado. Ted tinha em seu poder algo mais do que palavras, provas. Um detetive particular tinha documentado encontros entre a sua esposa Jennifer e o tenente Rob em um motel. Para Ted, essa relação era suficiente para questionar a objetividade da investigação e talvez também o motivo por trás do crime. O juiz, consciente da possível manipulação, descartou a declaração do tenente e deu alguns dias a Willie para apresentar novas provas. Se não conseguisse, Ted seria colocado em liberdade. Fora do tribunal, o chefe de Willie não se conteve. Assegurou que o caso foi perdido por falta de preparação. Willie tentou justificar-se e disse que tudo tinha sido uma armadilha, mas o seu chefe não quis ouvi-lo. Mais tarde foi ver Nick, que lhe confessou que intercedeu para evitar que o demitissem. Ele agradeceu-lhe e passaram a noite juntos. Mas, ao voltar para casa, Willie recebeu um pacote com cascas de ovo, uma mensagem clara, direta e ameaçadora. Willie então visitou a delegacia e confrontou seu amigo, o detetive. Repreendeu-o por não ter encontrado a arma do crime. Com a pressão em cima, o detetive acedeu a revisar a casa de Ted uma última vez. Contactou o tenente, agora afundado na perda da sua família, e juntos planejaram uma última busca. Mas, mais uma vez, nada. A arma continuava sem aparecer. O julgamento foi remarcado para segunda-feira. Desesperado por encontrar algo, Willie visitou o motel onde Jennifer e Rob se reuniram. O gerente prometeu entregar-lhe as gravações de segurança, mas ao retornar ao seu escritório recebeu uma chamada inesperada. A Ted continuava a zombar, inabalável, seguro da sua liberdade. Willie foi à sua casa, mas os policiais continuavam sem encontrar nada. Foi então ao hospital com a esperança de que Jennifer acordasse e pudesse falar, mas os médicos foram claros. Mesmo se acordasse, era pouco provável que recordasse quem disparou contra ela. Mais tarde foi jantar na casa de Nick. A tensão voltou quando seu irmão soube que Willie tinha retomado o caso. Enraivecido, discutiu com Nick e ela partiu do local. O seu pai, juiz aposentado, ficou a sós com Willie e animou-o a não desistir. Lembrou-lhe que nem sempre se trata de ganhar, mas de lutar pelo que é correto. Naquela noite, o tenente contactou Willie com uma proposta impensável: falsificar provas. Willie recusou, mas a pressão crescia. No dia seguinte, obteve as gravações do motel. Nelas, Ted aparecia, mas com um chapéu que ocultava o seu rosto. Não era suficiente. O detetive insistia, a arma devia estar na casa, mas não havia pistas. Willie, frustrado, gritou: "Estou montando um caso a partir do nada contra um idiota." Aquela noite, vencido, Willie aceitou o plano do tenente. Durante a audiência, fingiriam ter encontrado novas provas. A sua secretária apareceria como testemunha surpresa. A estratégia era arriscada, mas parecia a sua única opção. Ao chegar o momento, Ted pediu a absolvição. O juiz perguntou a Willie se tinha algo mais, mas naquele instante algo se quebrou. Willie soube que Ted era inteligente demais para cair nessa armadilha. Não apresentou nada, não pôde fazê-lo e o julgamento foi encerrado. Ted foi absolvido em liberdade. Mas quando tudo parecia terminado, um disparo sacudiu o edifício. Lá fora, nas escadas, jazia o corpo do tenente. Ele tinha tirado a própria vida. Willie correu, paralisado pelo horror.
Enquanto isso, Ted pegava a sua arma e ia para casa e Willie permanecia no hospital, esperando que Jennifer acordasse, desejando que ao menos ela pudesse dizer a verdade. Na manhã seguinte, Ted apareceu no hospital. Ao vê-lo chegar, Willie sentiu um arrepio e temeu o pior: que Ted estivesse ali para terminar o que tinha começado para matar Jennifer. Desesperado, Willie procurou Nick e pediu-lhe ajuda, embora ela já não tivesse nenhuma obrigação com o caso. Nick recusou, disse-lhe que Ted não devia estar ali, mas não podia fazer nada a respeito. Willie insistiu, rogou-lhe que fizesse algo, que Jennifer estava em perigo, mas Nick não o escutou. Mais tarde, a sua chefe deu-lhe uma notícia devastadora: Ted tinha apresentado uma ordem de restrição. Legalmente, Willie já não podia aproximar-se do hospital. Ted, ao menos perante a lei, já não era um criminoso. Não restava nada a fazer oficialmente. Encurralado, Willie recorreu ao pai de Nick, juiz aposentado, explicou-lhe a situação e conseguiu o impensável: obteve uma ordem para prender Ted. Correu ao hospital com a esperança de chegar a tempo, mas era tarde. Jennifer já tinha morrido. Ali estava Ted, frio, imperturbável. Com uma ordem judicial na mão, pediu a Willie que saísse. A cena era arrepiante. No dia seguinte, Willie tentava encontrar um pouco de paz limpando a garagem, mas a culpa não o deixava. Que filmão! Então ele recebeu uma ligação do seu chefe pedindo-lhe que voltasse ao trabalho. Willie recusou, sentia-se responsável, como se ele mesmo tivesse deixado um assassino livre. Mas o seu chefe deu-lhe uma chave: foi uma tentativa de assassinato, não homicídio. Essas palavras fizeram-no reagir. Voltou a revisar documentos legais, conectou peças e reuniu-se com o detetive. Durante uma conversa casual, algo inesperado ocorreu. Ao colocar os seus telefones juntos, o detetive pegou por erro o celular de Willie. Eram idênticos. Foi então quando tudo se encaixou. Recordando uma ligação debochada de Ted, Willie notou um detalhe revelador. Havia algo mais, algo oculto naquela arrogância. Ted convidou-o à sua casa dizendo que entrasse sem permissão e Willie o fez. Lá, no lugar onde tudo começou, encontrou a verdade. Ted tinha comprado uma pistola idêntica à do tenente e tinha feito uma troca de armas em um motel. Depois, quando o tenente encontrou Jennifer ferida, sem saber, levou ao julgamento a pistola errada. Tudo tinha sido uma jogada antecipada, medida com precisão. Ted, confiante, até admitiu o ocorrido com um sorriso. Disparou apenas uma vez, mas vangloriava-se de ter matado 2 coelhos com uma só bala. Estava tão seguro da sua impunidade que o disse em voz alta. Afirmou que não podia ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime, mas Willie tinha uma reviravolta final. Explicou-lhe que Jennifer não morreu no ato, foi abandonada, deixada morrer lentamente. Isso significava que podiam extrair a bala do seu crânio e compará-la com a da arma real e assim acusar Ted por homicídio em 1º grau, um delito distinto. Nesse momento, a polícia entrou para prendê-lo. O jogo tinha acabado, ou isso parecia. A história tornou-se ainda mais complexa. Ted tinha usado uma única prova durante todo o julgamento: uma bala. Agora essa mesma bala seria sua condenação. Mas Ted não estava vencido. Rodeado de uma equipe de advogados de elite, já se preparava para outro julgamento, desta vez mais impiedoso, mais calculador. E, enquanto isso, Willie ficou sozinho, sabendo que a batalha ainda não tinha terminado. E assim termina este filmaço. Se você quer ver vídeos dramáticos como este, que te deixam com os pelos em pé, clique neste vídeo.